Hoje é minha primeira aula de neurociência com vocês, eu espero que vocês gostem. O tema é neurociência da aprendizagem. A gente vai entender sobre o que é, aprender como acontece e o que a neurociência diz sobre aprendizado e também entender quais são os 4 pilares da aprendizagem. Bom, o que é aprender? A imagem que está aí no slide mostra o significado que está lá no dicionário. Aí tá, aprender como adquirir conhecimento de, a partir de estudo, instruir-se, adquirir habilidade prática em. No geral, o aprender está diretamente relacionado à aquisição de conhecimento, quando você obtém certo conhecimento. Tal se dá a partir de diversas formas, seja por fala, expressões, experiências, aulas, situações diversas e pode ocorrer de diversas formas. Agora eu vou falar sobre o processo do aprender no cérebro, e você pode acompanhar pela representação que está aí no slide. O início do processo se dá por uma rede de neurônios, onde as informações sensoriais são transmitidas por sinapses ao longo da via neural e armazenadas temporariamente na memória de curto prazo, que no caso é uma região volátil do cérebro que atua como um centro de receptor para o fluxo de informações sensoriais, que é onde a gente encontra nossas vidas diárias. Bom, uma vez processada na memória de curto prazo, as vias neurais do nosso cérebro carregam essas memórias para o núcleo estrutural, onde ali vão ser comparadas com as memórias existentes e já armazenadas na nossa memória de longo prazo, que é o nosso vasto repositório de tudo o que já aconteceu na nossa vida. Esse processo ocorre em um instante, ele é bem rápido, só que nem sempre é perfeito. Na verdade, à medida que as informações percorrem os bilhões de axônios dos neurônios, que transmitem os sinais para o próximo neurônio por meio da sinapse, é muito comum ocorrer algum tipo de problema. É por isso que muitas vezes as nossas memórias podem parecer incompletas ou incluir algum tipo de informação falsa, que nós mesmos, sem perceber, acabamos inventando para poder preencher a lacuna do que seria real. Os neurocientistas e psicólogos cognitivos têm uma ideia muito boa sobre como funcionam os processos principais. O ponto principal é que o nosso cérebro muda literalmente quando a gente aprende algo novo, ou seja, as nossas células cerebrais são físicas e quimicamente alteradas. Quando nos lembramos de algo que aprendemos antes, essas mudanças são reativadas no nosso cérebro. Só que as nossas células, as células cerebrais, não agem sozinhas. Elas estão conectadas a outras células cerebrais por circuitos neuronais. E é por isso que as conexões e associações são tão importantes para aumentar a nossa compreensão dos tópicos. Se o nosso conhecimento estiver isolado, podemos ser capazes de lembrar, só que a gente não vai ser capaz de usar para poder resolver algum problema. Por outro lado, se tentarmos incluir novas informações àquelas coisas que já sabemos, vai ser bom para a gente se lembrar e também vai ativar as outras informações e também vai melhorar muito a nossa capacidade de responder algum tipo de pergunta complexa. Por volta de março de 1993, até mais ou menos setembro de 1996, uma comissão de especialistas coordenada pelo professor político e economista Jacques Delors elaborou um relatório elencando 4 aprendizagens, sendo eles os pilares do conhecimento. O primeiro pilar está relacionado à motivação, incluindo aos métodos utilizados pelos educadores em busca do interesse do aluno. No geral, seria causar algum tipo de motivo que faça com que o aluno tenha desejo de aprender sobre aquilo. Esse pilar também está relacionado a recompensas. Quem pode explicar melhor isso é o Ivan Esquerdo, que foi um médico e cientista. Ele dizia que, da mesma forma que sem fome não aprendemos a comer e sem sede não aprendemos a beber, sem motivação não conseguimos aprender. Creio que isso também esteja relacionado aos seus objetivos próprios. Aprender a fazer relaciona a experiência e a prática com a educação, fazendo com que o processo de aprender
tenha mais significado, seja mais significativo. Isso retoma o fato de que aprendemos à medida em que experimentamos e fazemos novas associações. De acordo com a neurocientista Suzanne Herculano Rosen, a aprendizagem é um processo e depende fundamentalmente da experiência. O nosso cérebro aprende por tentativa e erro. Ele vai se esculpindo a si próprio conforme ele é usado. O terceiro pilar é aprender a conviver. O nosso cérebro possui neurônios especializados em nos colocar no lugar do outro. No caso, a empatia. Esses são os neurônios espelhos. Neurônios espelho. Conforme o neurocientista gente, eu não sei falar o nome dele. Ramachandran, é bem difícil. Os neurônios espelhos praticam uma simulação virtual da realidade, pois nosso cérebro adota a perspectiva de outra pessoa e pode, inclusive, aprender apenas por observação. Aprender a conviver proporciona a construção de laços afetivos, fortalece a empatia, pois nos ensina a ter respeito pelo outro. O nosso último pilar da aprendizagem é aprender a ser. Essa área se refere a atingir a maturação cerebral, que é a região frontal. Esse local é responsável pela nossa capacidade de autorregulação e controle da nossa própria conduta. O investir no ser é um processo contínuo e, conforme de Loers, ele envolve todos os pilares que já foi mencionado anteriormente. Da mesma forma, o psicólogo Gardner enfatiza que os educadores têm por sua função ajudar o aprendiz a atingir o estágio de mestre. E dessa forma, a gente só vai se tornar mestre quando tivermos autorregulação. Ou seja, traçar metas. E vai da nossa própria busca, evidenciando a nossa iniciativa, a criatividade, perseverança, tolerância e maturidade. Essa foi nossa aula sobre a neurociência da aprendizagem. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!